Amanhecer com Deus é muito mais que uma manhã, é experiência única de tê-lo no meu dia. Andar com Jesus é ter a segurança que na vida o que vier, nele existe a saída. E quando a noite aparecer, o céu iluminado estará. Eu sei que a sua doce presença a minha história iluminará. Se o sol um dia se ofuscar, ele encontraria a luz e o motivo dos meus dias será amanhecer Jesus. O céu iluminado estará. Eu sei que a sua doce presença a minha história iluminará. E se o sol um dia se ofuscar, ele encontraria a luz e o motivo dos meus dias será amanhecer Jesus. Irmãos, irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, quanta saudade estamos sentindo. A você, nosso amigo, amiga ilustre, que tem também acompanhado as transmissões virtuais que esta igreja tem feito nos seus cultos e atividades. Queremos dar a todos, transmitir a todos vocês saudações em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei no começo, estamos sentindo muita saudade de estarmos juntos no nosso culto coletivo, nosso culto público, no culto que acontece aonde em santo ajuntamento, no congregar-se, a igreja local, que é uma família, que é um corpo vivo de Cristo, a igreja local, a Igreja Batista em Ceilândia Centro, se reúne para adorar a Deus. Por ora, por conta dessas precauções decorrentes do combate ao coronavírus, nós estamos nos valendo dessas ferramentas virtuais, mas temos orado e pedido ao Senhor que abrevie esse tempo para estarmos juntos num culto público de louvor e adoração a Ele. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, clamamos ao Senhor que por meio desta ferramenta, deste instrumento virtual, a Tua palavra, o Teu nome seja exaltado e chegue a corações, que pessoas possam acolher a vontade, a verdade do Senhor para si, para seus familiares, para o cotidiano de suas vidas. Como agora falamos, Senhor, nós clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor abrevie o tempo para que, como igreja, o Teu povo, estejamos juntos naquele lugar onde é a nossa sede, para ali adorarmos ao Senhor em comunhão, em celebração e em adoração ao Senhor. Queremos rogar que isso aconteça conosco e com todo o Teu povo espalhado na terra, igreja do Senhor, no nome de Jesus, para a glória de Jesus assim oramos, agradecidos. Amém. Nós sempre, nesses momentos, falamos um pouco das nossas comunicações como igreja, como corpo de Cristo, e nós lembramos o nosso tema da Convenção Batista Brasileira para este ano de 2020,
e o tema é Celebrando a Glória do Reino de Deus. A divisa diz: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 11, o verso 15, a parte B daquele versículo. Nossa igreja tem realizado algumas atividades virtuais. Os nossos cultos nas quartas-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite. O Coral Adoração também tem se valido de ferramentas virtuais para ensaiar. Alguns pequenos grupos, alguns irmãos têm feito algumas teleconferências. Enfim, temos por hora, para evitarmos a aglomeração de pessoas, temos por hora nos valido dessas ferramentas. Já há algumas publicações de liberação de igreja para estarem em cultos. Nós ainda aguardaremos um pouco mais. Temos alguns irmãos que, na melhor idade, ficam assim com situação bem difícil, podem receber contágio dessa enfermidade, e ela tem se mostrado muito forte, especialmente para as pessoas da melhor idade. Então, por conta disso, nós ainda iremos realizar provavelmente o culto da próxima quarta-feira, o culto do próximo domingo, possivelmente nós ainda realizaremos desta maneira virtual. Todos os irmãos e irmãs são convidados a participarem conosco desses arquivos virtuais, enviando fotos, pequenos vídeos. Os irmãos têm sido chamados aí pelo Ministério de Multimídia para estarem orando, para estarem ajudando, participando, e nós então queremos contar com a participação de todos, de todas, neste momento, mostrando a união, a unidade que nós temos em Cristo Jesus como corpo dele. Alguns arquivos estão sendo disponibilizados para nós no nosso grupo de WhatsApp da IBCC. Algumas lives que têm sido feitas, algumas instituições têm liberado alguns arquivos para acessarmos. O Davi Aires tem liberado para a gente o guia prático do culto doméstico, estudos no livro de Salmos, com boa proposta para cultos domésticos, até mesmo para uma devocional pessoal. E todos nós, creio, estamos conferindo ali diariamente as devocionais de alegria inabalável que o Davi Rodrigues tem, assim, com muita dedicação, amor e carinho, disponibilizado para todos nós diariamente. Queremos, meus irmãos e irmãs, queremos a você que nos ouve também dizer que a Igreja Batista em Ceilândia Centro continua a sua marcha. E essa marcha também com seus compromissos financeiros. Nós continuamos apoiando as nossas parcerias missionárias com o nosso envolvimento financeiro e, para tanto, nós contamos com a contribuição dos irmãos, a regularidade de todos, aqueles que nos ouvem, se também quiserem participar, com a motivação do nosso coração, que a gente sempre faz, são convidados, são bem-vindas a fazerem. Os dados da nossa conta bancária estão aí. Sempre pedimos que enviemos, tão logo feita a transferência, a TED, o DOC, o depósito, que a gente envie um comprovante ou uma informação para que o nosso tesoureiro saiba e possa contabilizar corretamente esses recursos. Nós também falamos aqui da nossa campanha, do nosso alvo de 50 contribuintes financeiramente. Queríamos alcançar isso em todos os meses desse primeiro semestre. E como não alcançamos ainda o nosso alvo, pelo menos até o mês de junho, chegarmos a 50 contribuintes comprometidos regularmente em nossa igreja. E aí nós aqui falamos que em janeiro alcançamos 32, em fevereiro 43, no mês de março voltamos para 34. Vamos nos empenhar, vamos participar. Alguns irmãos falaram comigo sobre eventuais dificuldades para fazerem as transferências e depósitos. Se você está enfrentando alguma dificuldade, fale comigo e nós podemos encontrar um meio para que a sua contribuição chegue também e seja contabilizada também para somar a este alvo, alcançarmos então este alvo de 50 contribuintes financeiramente. Sempre falamos na Igreja Batista em Ceilândia Centro que nenhum de nós deve contribuir financeiramente, forçado, pressionado, tentando barganhar com Deus. O que nos motiva é o amor.
A gratidão é a resposta por toda a boa dádiva de Deus em nossas vidas. A fidelidade é um compromisso regular que nós queremos ter com o nosso Deus. E também a generosidade é aquilo que alegra e motiva os nossos corações. Vamos prosseguir acompanhando orações intercessórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome por tudo que tu tem feito em nosso meio, por tudo que tu és, Senhor. Obrigada, Pai. Toda glória, toda honra seja dada a ti, Senhor. Pai, eu quero neste momento apresentar as pessoas que estão vivendo luto, ó Pai. Senhor, envia o teu Santo Espírito para consolar cada lar, cada pessoa, Senhor Deus. Conforta com o teu Santo Espírito, ó Deus. Esteja, Senhor Deus, curando as dores físicas, as dores emocionais. Esteja, Senhor, dando a cada pessoa o teu refúgio, a tua fortaleza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, colocar em tuas mãos também essas medidas que estão sendo feitas para combater o coronavírus, Senhor. Pai, dê sabedoria, Deus, aos secretários de saúde, ao ministro, Deus, que eles possam estar agindo da melhor forma, conforme a tua vontade, Senhor. Esteja capacitando essas pessoas para administrar, ó Deus, o DF, para administrar o Brasil, Senhor. Dê a cada um deles a sabedoria vinda do alto, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, por missões nacionais, por missões estaduais e missões mundiais, Deus. Deus, capacita os teus servos. Esteja dando a eles, ó Deus, amor à tua obra. Esteja dando a eles, ó Deus, a vontade de levar a tua palavra aonde quer que seja, Senhor. Cuida dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Também eu quero te colocar em tuas mãos, Senhor, a igreja perseguida, Pai. Ó Deus, visita os teus servos, ó Deus, que estão passando por dificuldades em levar a tua palavra. Esteja dando a eles ânimo, força, Senhor Deus, para superar as dificuldades, ó Pai. Cuida de cada um, sustenta, Pai. Também eu quero colocar, Deus, a saúde dos membros da IBCC, Pai. Visita cada irmão, visita cada família, Senhor Deus. Cura, Deus, as nossas enfermidades físicas, mas também cura as nossas enfermidades espirituais, Senhor. Derrama, Senhor Deus, a cada dia da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Também quero te pedir, Deus, e colocar em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que precisa de um emprego, Senhor. Esteja dando, esteja suprindo as suas necessidades físicas, Deus. Ó Deus, sustenta os pais de família, Senhor Deus, as mães de família. Sustenta cada pessoa, Deus, que precisa, Deus, de dinheiro, Pai. Esteja abrindo portas de emprego, Senhor. Em nome de Jesus, também coloca em tuas mãos os concurseiros. Capacita as pessoas que estão estudando, Deus, para passar no concurso. Dê ânimo, dê fortaleza a cada um, Senhor. Dê, Deus, ânimo para prosseguir com os estudos, Senhor Deus. Ó Pai, cuida, Deus, dos teus servos. Cuida, Senhor Deus, do teu rebanho, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, pelos momentos que negligenciamos a tua palavra. Nos perdoa, Deus, porque às vezes deixamos de orar, de ter comunhão contigo. Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Quero também colocar em tuas mãos, sobre os teus cuidados, a Ceilândia, Deus. Visita cada lar, visita cada pessoa. Que cada casa, Senhor Deus, possa, Deus, glorificar o teu nome.
Que cada casa, Deus, possa ter pessoas falando de Ti, Deus. Abençoa Ceilândia, Pai. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Cuida, Senhor. Tem misericórdia do nosso Brasil. Tem misericórdia do mundo, Senhor. Que as pessoas possam, Deus, reconhecer que Tu és o Senhor da vida delas, ó Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos todos os dias, porque nós Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nós queremos colocar na Tua presença a vida de cada criança que compõe a Igreja Batista em Ceilândia Centro. Obrigada porque elas existem em nosso meio. Obrigada porque muitas vezes são instrumentos Teus para falar aos nossos corações. Nós pedimos a Ti que o Senhor possa cobrir cada um com Teu poder, com a alegria do Teu Espírito, e que em nenhum momento, Senhor, elas se sintam desamparadas por Ti, se sintam ansiosas ou angustiadas, mas que desde cedo elas aprendam que tem um Deus soberano, verdadeiro, amoroso, que cuida de tudo, Senhor, que cuida da história da humanidade. Não deixe que nada lhes falte, dá sabedoria aos pais, dá entendimento e, sobretudo, que eles possam ensinar a cada criança diariamente aquilo que vem de Ti, Senhor. Que elas cresçam em sabedoria, em graça diante de Ti, para que desenvolvam e possam glorificar o Teu nome, porque foi para isso que o Senhor as criou. Nós pedimos para que o Senhor visite cada criança, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus nosso Pai, eu venho aqui em Tua presença Te agradecer por estar nos dando saúde, por nos dar o pão de cada dia. Agora, Senhor, eu venho Te pedir pelas crianças e adolescentes da nossa igreja. Que o Senhor possa abençoá-las. Em nome de Jesus, amém. A bondade do Senhor, a misericórdia dele para conosco são preciosidades em nossas vidas. Ainda que nesse momento onde muitas pessoas estão tensas, preocupadas, algumas estejam sofrendo a tristeza, o luto, a tristeza da partida de entes queridos, nós nos alegramos também no Senhor. Vemos Sua boa mão sobre nós, nos guardando, protegendo, enxugando nossas lágrimas, na certeza que nós temos de que o Senhor está sempre conosco, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio aos convites que as circunstâncias da vida nos trazem para a ansiedade, nós lançamos todo o nosso cuidado nas mãos do Senhor. Toda a nossa ansiedade deixamos na mão do Senhor e Ele tem cuidado de nós. Isso é motivo de nos alegrarmos. Nós queremos registrar aqui nossa gratidão a Deus pela celebração de aniversários. No dia 29 fará aniversário a nossa irmã Débora Rodrigues da Silva. Nossa querida Débora, um abraço para você, Abelinha. O Senhor continue a abençoar você, fazendo você crescer em graça, sabedoria, estatura diante dele, diante dos seus pais, dos seus familiares, diante da igreja, diante do mundo inteiro. Que a glória de Jesus se manifeste em você e através de você. Parabéns, Débora. Também no dia 30, queremos parabenizar a nossa irmã Thalita Aires. Thalita tem sido para nós sempre um exemplo de dedicação, de compromisso. E nós louvamos a Deus, Thalita, por nos dar você como um presente precioso em nossa igreja. O Senhor abençoe você. Celebração do aniversário aí seja de muita alegria, junto com o Davi, os meninos, seja um tempo de muita festa. O Senhor te abençoe. Parabéns. Na mesma data, dia 30/4, fará aniversário o Vinícius da Silva, neto da irmã Alzira. Grande Vinícius. Um abraço para você, Vinícius. Você sabe da alegria que a gente tem de sempre ter você em nossos cultos, de ter a sua presença, sua participação. Como eu me alegro às vezes ouvindo a irmã Alzira dizer do desejo seu de conhecer mais a Deus. Venha, participe dos cultos, una-se a nós. Um beijão para você, um abraço na mamãe aí, na Nadir. A Nadir que tem sempre ajudado a gente aí, compartilhando com a irmã Alzira o celular dela, para a irmã Alzira acompanhar os cultos virtuais que
que a igreja tem realizado. Parabéns, Vinícius, Deus abençoe você. No dia 2 fará aniversário, 2 de maio, fará aniversário o nosso irmão Juliano de Souza. Juliano está em uma outra cidade, passou em um concurso, conversei com ele há alguns meses, ele está ainda aguardando para fazer a transição de estar participando em uma outra igreja. Juliano, o Senhor te abençoe, dê sabedoria, discernimento e que você celebre aí essa data festiva, mais um ano de vida dado pelo Senhor, que você busque no Senhor sabedoria para contar os seus dias de tal maneira que alcance um coração sábio. Deus tem nos dado grandes bênçãos e nós agradecemos a Ele. Agradecemos a bênção da família, agradecemos a bênção do trabalho, os recursos que advêm do nosso esforço de trabalho, agradecemos a bênção da aposentadoria. Há irmãos entre nós que já desfrutam desta bênção e os seus proventos. Agradecemos, meus irmãos e irmãs, por Jesus, o Salvador bendito, e porque através dele, nele, temos uma eterna salvação de Deus. De forma que, estando nas mãos dele, nada, nem ninguém dali nos pode tomar. Ele é o bom pastor e ele então nos tem como suas ovelhas em suas mãos. Nós louvamos a Deus por Jesus e pela salvação poderosa, segura e firme e pelo Salvador único, suficiente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Agradecemos também pelas proteções, os livramentos do Senhor e a providência dele em nossas vidas, providência material, providência espiritual, livramentos do Senhor, alguns deles que nós nem soubemos, sequer soubemos. E às vezes em uma fração de segundo, sem sabermos, Deus impediu que o mal ou que o maligno nos alcançassem. Louvemos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, porque de fato, como disse o Senhor Jesus para o nosso Deus, nós que dele somos imagem e semelhança, e por Jesus, o Filho bendito, fomos salvos, valemos para Deus mais do que aves dos céus, do que os lírios do campo. Ele cuida, Ele tem cuidado de nós. Queremos agradecer também pela Igreja Batista em Ceilândia Centro, por sua existência, porque nesse momento de dificuldade de estarmos juntos em santo ajuntamento no templo, né? Nós temos visto aí a habilidade de vários irmãos nossos utilizando essas ferramentas virtuais que nos fazem lembrar que nós pertencemos a Jesus e somos parte do seu corpo vivo, igreja local, família, Igreja Batista em Ceilândia Centro. Eu falo isso com alegria. Eu regozijo por fazer parte deste corpo, desta família tão carinhosa, tão amorosa, que deseja crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E eu exulto toda vez que eu lembro que faço parte desta preciosa família. E tenho certeza que você, irmão, irmã, que me ouve, compartilha deste mesmo sentimento de alegria, de júbilo e de gratidão. Queremos louvar a Deus, então, porque Ele tem nos permitido a oportunidade dessas transmissões virtuais, pela disposição dos nossos irmãos. Louvamos a Deus porque a Igreja Batista em Ceilândia Centro, ainda que não esteja se reunindo no templo, ela está unida por Cristo Jesus, a Cristo Jesus e em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Prossigamos adorando ao Senhor Jesus. Sobre os céus tu és Senhor.
comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, agarra-me a ti. Tu és tremendo. Para a nossa meditação na Palavra de Deus, quero convidar você ao texto bíblico da Palavra do Senhor, que se encontra em Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 16. Diz assim a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura perfeita e completa de Cristo Jesus, a plena varonilidade de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar. Ó Deus, lendo a Tua Palavra, pedimos que o Senhor aplique à nossa mente, ao nosso coração, ao mais profundo do nosso ser, o entendimento e a compreensão das verdades eternas da Tua bendita Palavra. Assim oramos e diante do Senhor nos dispomos para a glória de Jesus e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, ilustres ouvintes que têm nos permitido, nos dado a alegria do prestígio das audiências de vocês, temos meditado nesse capítulo 4 de Efésios com o tema Vivendo como Igreja de Deus. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta conhecida como a rainha das cartas, como boa parte das cartas de Paulo. Elas trazem um conteúdo, por assim dizer, mais doutrinário em algum momento e depois elas nos levam a compreendermos que aquilo que de Deus sabemos deve ser colocado em prática. Então nos convida a uma prática. Nós vimos nos capítulos de 1 a 3 um pouco desse conteúdo doutrinário e agora no capítulo 4 Paulo nos convida a vivermos como igreja do nosso Senhor Deus. Em mensagens anteriores, nós consideramos que esse viver como igreja de Deus é um viver que acontece na unidade da fé, versos 4 a 6, na diversidade dos dons, versos 7 a 16, e nesse maravilhoso processo da santificação, versos de 17 a 32. Nossas últimas mensagens têm se concentrado aqui nesta segunda subdivisão desse tema, onde temos aprendido que o viver como igreja de Deus, na diversidade dos dons e serviços, ocorre pela vontade do Senhor da igreja, o Senhor Jesus, que deu à sua igreja dádivas. E essas dádivas são líderes capacitados com dons de liderança. E ele o fez com propósitos excelentes. Nós já vimos que ele o fez com o propósito do aperfeiçoamento dos santos. Meditamos que ele deu essas dádivas de líderes capacitados com dons de liderança à sua igreja com o propósito da obra da diaconia, o serviço da diaconia, com o excelente propósito também da edificação do corpo vivo que é a igreja.
Agora, ouça novamente o verso 13 desse capítulo 4 de Efésios. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este verso nos assegura que outros excelentes propósitos, objetivos de Jesus, ao dar à sua igreja o presente de líderes capacitados com dons de liderança, são que esta igreja alcance unidade, varonilidade e maturidade. Como Jesus é bom, né? Ele ama a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela e agora, lavando-a por sua palavra, ele está cada vez mais mostrando o seu amor para que no dia dele, ele mesmo apresente sua igreja a si e a Deus, igreja santa, gloriosa, sem mácula e sem ruga. Paulo já havia ressaltado a importância da unidade nesse capítulo 4, quando ele disse no verso 3 o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora no verso 13 ele retoma esse tema da unidade, agora falando da unidade da fé. E a nossa fé deve ser em unidade por aquele motivo que nós pensamos quando falamos da unidade do Espírito, quando falamos de Paulo dizer esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. O motivo principal é que a igreja de Deus deve expressar o Deus a quem ela pertence. E a palavra de Deus nos assegura o quê? Que Deus é unidade. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é unidade. Foi assim que nós consideramos este versículo quando falamos da unidade do Espírito. Mas, conforme falei em outras mensagens, a unidade da fé, que agora Paulo aqui fala também nesse verso 13, nem sempre essa unidade da igreja tão desejada por Jesus, ela vai acontecer com uma característica que também é desejada por Jesus, a característica da unanimidade em todos os seus aspectos, especialmente no que diz respeito à prática, ao aspecto prático. Contudo, a unidade da fé não pode deixar de ser unânime. Nós vamos pensar sobre isso quando falarmos aqui que um dos objetivos e propósitos de Jesus para a sua igreja ao dar líderes capacitados é que ela encontre uma unidade com unanimidade. É claro que, como falamos anteriormente, essa unanimidade, mesmo que ela não possa ser alcançada, talvez por nossa própria causa, né? Por nossos pecados, mas há aspectos que precisam, na unidade da fé, na unidade do Espírito, precisam ser unânimes. Aspectos que são inegociáveis para nós, tais como suficiência de Jesus para salvar. Só Ele salva. Não há nenhuma outra forma, nenhum outro meio, não há nenhum outro mediador, não existe nenhuma forma, nenhum culto, nenhuma prática religiosa que salve. Só Jesus Cristo salva. Esta é uma verdade na qual nós, crentes em Jesus, devemos ser unânimes. É uma verdade inegociável. A suficiência das Escrituras. A palavra de Deus é suficiente. A palavra dos homens não se sustenta. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela nos é suficiente para nos revelar Deus e nos revelarmos a Deus e nos revelarmos a nós mesmos. Por meio das palavras de Deus, nós somos salvos e nos mantemos salvos. Ela é a palavra viva, única, suficiente, inerrante, infalível verdade de Deus. Para nós, somente a Bíblia. Esta é uma verdade que nós não abrimos mão. É uma verdade, portanto, na qual deve haver unanimidade no corpo da igreja. A verdade da unidade de que a fé traz salvação. A fé em Cristo Jesus e que somos salvos pela graça de Deus, sem méritos nossos, mediante a fé que nós depositamos em Cristo Jesus.
Mesmo que a gente não consiga uma unanimidade em muitos outros aspectos, a gente deve ser unânime na unidade em relação a estes aspectos que, como disse, são inegociáveis. Inclusive, também relembramos aqui um outro aspecto que nenhum de nós, seres humanos, deve receber glória. Toda honra deve ser dada somente ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, essas são verdades que devem nos manter unidos em unanimidade. E mais, a unidade da fé, ela tem ainda o privilegiado desafio de acontecer em meio às diversidades, às lutas do viver, algumas perseguições, alguns problemas e dificuldades e algumas circunstâncias que mostram-se para nós como adversas. E também, além disso, ainda temos o privilégio de viver em unidade em meio às nossas diversidades. Como nós somos plurais. Eventualmente, para se pintar uma parede, a gente pode haver sugestões de diversos tons de cores. Às vezes, para definirmos uma determinada música em alguma atividade, em um culto, pode haver N sugestões de ritmos, de letras. Existe um pastor, amigo meu, cuja imagem eu vejo no espelho, que se atreve a mudar letras de hinos. E essas diversidades nos convidam a vivermos também em unidade da fé. Realmente não é fácil alcançarmos essa unidade nas diversidades, pluralidades do nosso ser e nas adversidades da vida. Mas é justamente a isso que nós somos chamados. Filipenses capítulo 2, verso 2. Eis aí um bom versículo para gravarem aqueles que gostam de gravar versículos que se repetem ou que repetem o número dos capítulos. Filipenses 2, 2 diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E eu fiz a leitura na Nova Versão Internacional. É ou não é um grande desafio a unidade na diversidade e na adversidade? Contudo, esse desafio, ainda que grande, não pode diminuir a excelência do propósito da unidade de Jesus para a sua igreja. O ensino para nós, então, é este. O Senhor Jesus presenteou-nos, igreja sua, com líderes capacitados para que busquemos e vivamos a unidade da fé, não obstante as diversidades, as adversidades e o precioso desafio de fazermos em unanimidade. Bem assim, ele o fez, dando-nos esses presentes de líderes capacitados para que sejamos expressão da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para vivermos esse tão importante ensino, minha palavra aqui devemos buscar um equilíbrio entre dois perigosos extremos. O primeiro extremo é o extremo da acomodação. A constatação de que a unidade da fé não é uma tarefa fácil não pode se constituir em motivo ou motivação para nos acomodarmos. Também podemos nos acomodar quando preferimos não lidar com determinadas adversidades. Algumas dessas adversidades que brotam em decorrência da nossa diversidade, da nossa pluralidade, dos nossos gostos no contexto da Igreja de Jesus. Nós seremos ágeis, nós seremos dinâmicos, nós seremos eficientes e eficazes em nosso viver como Igreja de Deus, como Igreja de Jesus, se valorizarmos a unidade da fé como sendo um excelente propósito de Jesus para nós. E nós assim podemos fazê-lo se buscarmos expressar a unidade do nosso Deus triuno, demonstrando admiração e respeito,
honra aos nossos líderes, aqueles a quem o Senhor colocou para nos liderar na sua igreja. Se renunciarmos pretensos direitos que imaginamos ter na comunhão do corpo, se não desanimarmos nem desistirmos diante das adversidades, se acolhermos como forte anseio o desafio da unanimidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Um outro extremo que nós devemos evitar é o extremo da autossuficiência. Ela pode existir no coração de pessoas que fazem parte de uma igreja local e que acreditam ou imaginam e até acreditam mesmo que por meio das suas capacidades pessoais, por meio dos recursos pessoais, recursos humanos, recursos financeiros, capacidades cognitivas, culturais, a igreja pode então, por meio desses recursos, alcançar por si mesma a unidade. E então ela se estriba em si mesma, na sua própria autoconfiança. Esta autoconfiança é um extremo que para nada mais vai servir, nenhum proveito trará, senão o de fazer grande a queda daqueles que assim imaginarem e que assim pensarem. Não haverá unidade quando imaginarmos que por nossas próprias forças ou capacidades podemos produzi-la. Devemos então considerar a importância do equilíbrio entre esses dois perigos. Devemos buscar fugir da acomodação e também fugir da autossuficiência. Devemos buscar a unidade, buscando o equilíbrio, fugindo desses dois perigos. 2 perguntas para a tua meditação e para responder a Deus. Para você, a unidade da fé é um excelente propósito para a igreja local da qual você faz parte? Segunda pergunta. Quais renúncias você pode adotar no seu viver para que haja avanço da unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo? Contribua para a unidade da igreja de Jesus. Evite a acomodação. Fuja da autoconfiança. Que o Senhor Jesus abençoe a mim e a você, assim entendermos, crermos e vivermos, porque esse é o propósito dele para nós. Vamos orar. Ó Deus, como oramos no início dessa mensagem, oramos novamente. Aplica ao profundo do nosso ser a compreensão, o entendimento, e dá-nos graça para colocarmos em prática a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Louvo a Deus por tua vida, por você nos acompanhar até aqui, e quero convidar após o encerramento deste culto, a permanecer um pouquinho mais. Será ministrada uma aula da Escola Bíblica Dominical e você, juntamente conosco, vai poder crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, Jesus, sempre honra, glória e louvor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade que tivemos de glorificar teu nome. Te agradecemos pelo teu cuidado, a tua bênção. Queremos suplicar que a tua palavra, Senhor, esteja sendo por nós acolhida nas mensagens aqui faladas, pregadas, que agora, na sequência, também na aula da Escola Bíblica Dominical, tenhamos corações, mentes abertas para ouvirmos, entendermos, crermos e vivermos aquilo que o Senhor deseja para nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação bendita do Espírito Santo, sejam conosco, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.
a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Ceilândia Centro. E hoje nós daremos continuidade ao estudo da Carta aos Gálatas, capítulo 5, a passagem que vai dos versículos 16 a 25. Mas antes disso eu gostaria de orar pedindo a Deus a orientação para esse nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque temos a liberdade de estudar a Tua Palavra, de exaltar o Teu santo nome, Senhor. Te pedimos a Tua orientação para esse momento, que a Tua Palavra venha atuar nas nossas mentes, venha atuar nos nossos corações também, Senhor, transformando as nossas vidas, Senhor. Abençoe-nos com Teu Santo Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E uma das considerações que nós gostaríamos de fazer nesse início de lição é sobre o conflito que o cristão passa, enquanto depois da sua conversão, depois da sua regeneração. E o apóstolo Paulo identifica dois grandes perigos na igreja da Galácia com relação a esse conflito. Primeiro, era passar da liberdade em Cristo para a escravidão da lei. Então os judaizantes estavam influenciando ali aqueles mestres e eles estavam querendo retornar aos rudimentos da lei. E o segundo ponto era transformar essa liberdade em licenciosidade. Ou seja, agora que eu sou livre em Cristo, eu posso fazer aquilo que eu bem entender. Quando não é essa a realidade. Nós somos livres em Cristo, mas agora nós obedecemos em resposta de gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós. E o nosso texto nos orienta a isso. Os versículos 13 a 15 que os irmãos tiveram a oportunidade de estudar na lição passada enfatizam que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no serviço de amor ao próximo e na obediência à lei de Deus. Então, como tudo isso é possível? Como nós podemos equilibrar essa batalha entre o Espírito Santo, a influência do Espírito Santo nas nossas vidas, a influência da carne, do sistema, do mundo que está ao nosso redor, da influência de Satanás e dos seus anjos? Então, o apóstolo Paulo vai responder essas perguntas, A partir do versículo 16, nós vamos ter a oportunidade de entender. Versículo 16 diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, como nós vencemos essa batalha interior que nós temos? Exatamente deixando que o Espírito nos controle, vivendo em Espírito. E a segunda pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: como entender a natureza dessa batalha que existe dentro de nós? E quem responde é o versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela nos tenta a todo momento. E o Espírito Santo então nós a partir do momento da conversão somos selados com Ele e Ele busca nos orientar. E a Bíblia é esse nosso auxiliador, A Bíblia e a oração, elas nos auxiliam nesse nosso processo de santificação e de crescimento cristão. Então, no momento que nós entendemos que essa batalha existe, nós devemos dar lugar ao Espírito Santo e, por meio da sua palavra, transformarmos a nossa vida. Ainda no versículo 18, ele nos explica como podemos estar livres disso.
Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. A lei, ela traz condenação. Nós jamais, por nossa própria força, poderíamos conseguir segui-la na sua totalidade. Então, com o sacrifício de Cristo na cruz, nós somos libertos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, então nós estamos livres agora. Mas livres para uma obediência em Cristo, tendo como parâmetro maior o nosso Salvador. É Ele que nos guia, é Ele o nosso maior exemplo de fé e prática. Nesse segundo momento, nós vemos uma passagem que é bem conhecida dos irmãos, que são as obras da carne. Vai ali do versículo 19 ao 21. E diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos aqui nesses 3 versículos uma divisão. Nós podemos fazer uma divisão, né? Seriam os pecados sexuais, que estão ali no versículo 19, os pecados religiosos, né? Os pecados ligados à religião, versículo 20, a parte A, os pecados sociais para com o nosso próximo, né? Os versículos 20b, parte B do versículo 20, 21 a parte A, e os pecados pessoais. Então vamos dar uma olhada mais em detalhes com relação a isso. No versículo 19, nós vemos quais são os pecados sexuais. A imoralidade sexual, e aqui nós estamos falando de prostituição, o original lá em grego é porneia, e ele envolve um conjunto, na verdade, de pecados relacionados à imoralidade sexual, que são o adultério, a fornicação, masturbação, incesto e homossexualidade. Nós vemos também a impureza, e aí quando o apóstolo Paulo fala, é a impureza realmente ligada à moralidade, né? E nós vemos também algumas versões, os irmãos vão ver a palavra lascívia, mas a ideia aí é de libertinagem. Então, é qualquer tipo de imoralidade, é uma vida dissoluta em pecados sexuais. Então, essa é a ideia aí que nós temos no versículo 19. Já no versículo 20, nós vemos uma outra categoria de pecados, que são os pecados religiosos, né? Que são a idolatria e as feitiçarias. A idolatria, que os irmãos sabem, é colocar qualquer coisa no lugar do nosso Deus. Qualquer coisa que tenha importância maior do que Ele é considerada idolatria. Então, desde um ídolo, como as pessoas pensam normalmente, você fazer ídolos, mas desde alguma coisa que você coloque no lugar de Deus, isso tudo é idolatria. E as feitiçarias. E o interessante aqui das feitiçarias é que a palavra no grego lá, ela traz uma ideia de uso de remédios, medicamentos, né, ou drogas, porque naquela época não tinha uma diferença muito grande entre magia e medicina. Então a mesma palavra que é usada para feitiçaria é a nossa mesma palavra, uma palavra que tem origem ali com relação ao uso de medicamentos e tudo, porque estava ligado realmente a poções e rituais, né? É isso que a gente pode entender nesse trecho. Já no versículo 20, na parte B, nós vemos aqui os pecados, a partir da parte B do versículo 20, nós vemos os pecados relacionados à nossa relação com o nosso próximo, né? Os pecados sociais, que são as inimizades, as rixas, os ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas. Todas as coisas semelhantes a essas aqui, que nós temos no trato com o nosso próximo, com o nosso semelhante, são considerados pecados sociais, né? E temos ainda por último, na parte B do versículo 21, os pecados pessoais, são os pecados nossos, né? São, aqui o apóstolo Paulo cita as bebedeiras, né? Então aqui ele está pensando em bebedeiras ou o abuso da bebida alcoólica relacionado à busca de prazeres, né? Porque logo em seguida ele fala de orgias. E quando a gente pensa em orgias, a gente pensa realmente ali naqueles cultos que eram prestados ao deus Baco, em que havia prostituição, né? As sacerdotisas em geral eram prostitutas, então faziam parte do culto ali as orgias. Então tinham bebedices, sexo
e várias das dissensões de prostituição ali naquele momento, quando se pensa em orgias. Mas o apóstolo Paulo, ele finaliza esse trecho no versículo 21 dizendo: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o julgamento, esse é um julgamento para os que já vivem na carne. Então o apóstolo Paulo condena então eles ali e já os havia prevenido antes, né? Tá bem claro aqui que não era a primeira vez em que ele adverte os Gálatas com relação a esses pecados. Nesse terceiro tópico aqui, nós vemos o fruto do Espírito. A partir do versículo 22, nós lemos o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí, em cada um desses, nós vemos uma tríade, né? Nós temos 3 virtudes aqui. O primeiro conjunto de virtudes, a primeira tríade, são as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus, que são o amor, a alegria e a paz. Estão na parte A do versículo 22. E aqui a gente entende que o fruto do Espírito seria o amor, e ele tem ramificações. É como se esse fruto fosse os gomos de uma laranja, ou então como se fosse ali a uva. Então a gente vê ali que na verdade é um fruto composto, né? E essas virtudes, esse fruto aqui é o amor se diferindo em várias dessas virtudes, né? A primeira delas é esse conjunto aqui, amor, alegria e paz. Depois nós vemos as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. E aí ele cita aqui na parte B do versículo 22, longanimidade. A longanimidade é uma paciência, né? Uma paciência bastante grande. A benignidade é uma disposição para a bondade, para a gentileza, para aquilo que é o bom. E a bondade, ela se vê concretizada em palavras e atos. Por fim, nós temos a última tríade aí, que são as virtudes ligadas a nós mesmos, que são a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então são essas as virtudes ligadas ao fruto do Espírito. Nós ainda podemos ver a partir do versículo 24 o que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que chama a atenção no versículo 24 aí é que os salvos crucificam a carne. Então existe uma postura ativa nossa como cristãos, que mediante o sacrifício que foi feito em Cristo Jesus, a justificação que foi feita por ele ali na cruz, todas as obras foram realizadas e cumpridas em Cristo. Então nós não podemos fazer realmente nada pela nossa salvação, mas a partir desse momento que nós somos regenerados e somos selados com o Espírito Santo de Deus, é esperado de nós uma nova postura, e buscando esse alvo que é Cristo. Então ele é o nosso exemplo e nós devemos ter uma postura ativa com relação a isso no processo de santificação. E diz o seguinte ainda no versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então os salvos, eles têm que viver de forma coerente na nossa relação com Deus, né? O Espírito é quem nos guia, mas somos nós que andamos. Então realmente exige de nós essa postura ativa, uma postura de compromisso com o nosso Deus. E eu espero realmente que os irmãos tenham isso em mente. É uma luta realmente com a vida cristã. O velho homem busca a todo momento querer voltar e interferir nas nossas vidas, mas agora que o Espírito Santo está atuando em nós, nós podemos realmente ser vencedores com Ele. Que Deus possa nos abençoar e que essas palavras fiquem realmente gravadas no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.